Glórias a Deus. A igreja, quem puder, vamos ficar de pé, em honra ao nosso Pai Celestial. O tema de hoje é perfeita força da fé, por perfeita debilidade. Amém? É uma mensagem até que o irmão Brando lançou recentemente, onde ele mostra a grande preocupação do homem de ser o tal, ser grande diante de Deus, ter força para, quando usar o nome de Deus, fazer isso. E o irmão Brando diz, não é nada disso. Você tem que se considerar um nada. Tem que considerar aquele que não tem condições de nada. E então Deus o usará. Certo? Então vamos ler Hebreus capítulo 11. Vamos ficar de pé, quem pode ficar. Hebreus capítulo 11. A partir de versículo 24. 24 ao 34 e depois mais alguns salteados. 24 ao 34, capítulo 11 de Hebreus. Obrigado, isso. Todos acharam? Então vamos lá. 11, capítulo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. 32. E que mais direi? Faltar-me o tempo contando de Gedeão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. 34. Apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Agora vamos dar continuidade no mesmo capítulo, ao versículo 37, 39 e 40. 37, 39 e 40. 37, diz assim:
foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, antes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Eles andaram ali. O 39 diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Todos eles, tendo tido testemunho pela fé, ainda não alcançaram a promessa. Porque, ó que Deus preparou para nós, porque provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, os heróis da fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Está vendo que coisa tremenda? Agora o 12 de 1 a 3, somente, 12. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta que fizeram com ele enquanto estava crucificado. Assentou-se à destra do trono de Deus. 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai celestial, nosso glorioso Deus, nós nos sentimos tão pequenos diante de Ti, ó Pai, porque o Senhor é quem faz tudo em nós. Abençoa-nos e dá-nos um coração puro, aberto para as Tuas palavras, Senhor. Ajuda os nossos passos, ajuda os nossos atos, que a cada dia busquemos Te servir com todo o respeito, com toda a submissão, porque Tu és o único Deus e nosso Pai celestial. Abençoa toda a Tua igreja, que hoje seja um culto maravilhoso, dia de vitória, e que os cânticos também sejam abençoados com o irmão Ricardo e os seus músicos, e lá atrás também, e toda a igreja, com todos os seus funcionários, que todos sejam abençoados na misericórdia, na graça do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Precioso irmão, glorificado seja o nome do Senhor. Muito bem, devemos louvar o nosso Senhor as horas e bater palmas, as horas que nos vier na mente fazê-lo. Meus irmãos, eu fiz um preâmbulozinho dessa mensagem que chegou aí há pouco tempo, que é fé perfeita por perfeita debilidade. Ou seja, uma fé perfeita em uma pessoa também perfeita debilidade, ou seja, que não tem nada para apresentar, para dizer eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então, a gente vê muitos exemplos que Jesus deu. Esses exemplos são importantes. Por que são importantes? Porque Jesus Cristo, Ele nos ensina a nos humilhar e reconhecer que nada somos. O homem, o crente, melhor dizendo, que o homem do mundo já é do mundo.
ele tem dois complexos com ele. E todos os dois complexos que podem ser negativos e também Deus transformar em positivo. Um dos complexos que o homem tem, como normalmente o homem pensa que é o tal, ele acha que por ser crente, ele pode humilhar o seu irmão. Se o seu irmão cometeu uma falha, ele vai querer aumentar a força deste problema na mente. Como é, João, que ele pode fazer isso? Rapaz, você é um irmão, né, irmã? Você é um irmão agindo assim. Você vai envergonhar a igreja. Você vai envergonhar seus vizinhos que sabem que você é crente. E você fazendo isso, tome cuidado, para você não perder o reino dos céus. Deus é tão bom para nós, para você, e você fazendo isso, ou seja, dá um verdadeiro carão na cara do irmão. Aquele irmão volta para casa deprimido e às vezes passa até ficar com um certo receio com o irmão dele, porque disse aquilo tudo com ele. Não é isso? Então, acontece isso. Agora, mas tem a parte, então, que Paulo, pelo Espírito Santo, então não foi Paulo que disse, que Paulo, quando dizia que era dele mesmo, ele dizia, isso é eu que estou dizendo. Paulo, diga o fraco, eu sou forte. E diga o pobre, eu sou rico. Então isso aí elimina toda espécie de complexos que o homem crente tiver. Quando ele achar que está sofrendo, Paulo diz, eu sei e está contente com as necessidades e com as abundâncias. Ou seja, tendo alimento, você está contente e também você está contente faltando todas essas coisas. E nós? Essa que vem a pergunta para nós. E nós? Muitos de nós achamos que por sermos crentes, não podemos passar por decepções. Não podemos receber de alguém uma palavra dura, uma palavra de escárnio. Ah, o crente aí, eu conheci esse camarada quando ele era o bambam, era todo errado. Agora é crente, está isso assim, assim. Isso, você, se alguma vez alguém disser isso para alguma das irmãs ou algum dos irmãos, não respondam, porque saibam que aquele é Satanás provocando uma arenga. O Satanás provoca tanto, ele é tão audacioso, que ele, sabendo quem era Jesus, sabendo que Jesus foi batizado, foi levado ao deserto, ele tinha que ir com os mínimos detalhes para que Jesus não pudesse observar. Homem, 40 dias, 40 noites, e tu agora estás com fome? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, mostra o teu poder. Tu não és filho de Deus, tu mostra. Quer dizer, ali está ferindo alguma coisa a Jesus? Ele sabia que Jesus era o Cristo. Muita gente, eu vi pregações que diziam assim, que ele estava querendo fazer Jesus ter dúvida se era filho de Deus. Isso é a maior criancice que alguém pode fazer. Porque ele conhecia Jesus desde o céu, né? Quando ele fez aquela, como é que diz? Aquela expiação pelo pecado ainda no céu. Você sabe disso, não é verdade? Que Jesus Cristo foi imolado ainda no céu, quando a terra não existia ainda. Você sabe disso? Digam amém. Amém. Quem não sabia, fique sabendo. Aqueles que não se ajoelharam
perante a besta são aqueles que foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, na propiciação pelo pecado que Jesus Cristo fez. E aí foi onde ele derrotou Satanás. Então, e se Jesus Cristo tivesse construído, ou feito aqueles pães gostosos? Olha, Satanás, eu tenho força. Está vendo essa pedra aqui? Vai se tornar o mais gostoso o pão. Como ele fez o mais gostoso o vinho. Então, esse é o melhor pão. E Satanás, não coma, mata a sua fome. Mas ele estaria obedecendo a quem? Ao diabo. E a Bíblia diz claramente, aquele que faz a vontade de alguém, ele está preso a alguém, ele está submisso a alguém. Se ele fez a vontade, foi justamente para ver Jesus. Não vou machucar nada, ele fazer nada. Primeiro, ele não tinha autoridade. Mas ele podia dizer assim, eu fazendo com medo, olha, tu me obedeceste. Aí Jesus disse, que nós conhecemos, está escrito, Satanás, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o nosso alimento. Esse é o que dá a nossa força. O alimento é para dar a nós a força necessária. Se você passa 5 dias sem comer, você está fraco, frágil. Mas se você está se alimentando bem com alimento saudável, você, dentro de uma semana, você criou muito mais força e saúde. Então, ele queria. Aí depois ele foi e, como é que diz, mostrou a Jesus outras opções, subir no pináculo e se jogar do pináculo, porque está escrito, até no Salmo 91, isso, que não resvalará o seu pé, entendeu? E Jesus sempre respondendo como está escrito. E por último, quando ele viu que não lograva nenhum êxito meio com Jesus Cristo, mas ele sabia, ele e os demônios sabiam, esse homem que vem aí, que foi anunciado, que procuramos matá-lo enquanto era criança, mas não conseguimos. Este homem, ele veio para conquistar o mundo para Deus. Este homem veio para libertar os pobres. E começou a conversa dele. Esse homem precisa ser morto, mas nós temos que arranjar uma maneira como poder fazê-lo cair numa armadilha. Aí foi e mostrou a Jesus todos os reinos. E saber que Jesus vinha. Essa expressão de mostrar todos os reinos já prova que o diabo sabia qual era o fim de Jesus, que era salvar os pecadores que o aceitassem. Aí ele mostrou todos os reinos, mostrou religiões, mostrou diversões, mostrou moda, mostrou tudo. Mostrou os carnavais, essa desgraça toda que acontece no mundo. Ele mostrou a Jesus. Abriu uma tela como se fosse um grande televisor. Aí, e Jesus vendo tudo aquilo ali, como é que o mundo está, a prostituição, o quadro de Sodoma e Gomorra vindo à tona e tantas coisas. Aí ele disse, olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso eu te darei, porque pertence a quem? A Deus. Não, mas quando ele mostrou, aquele pertence a quem? Satanás. Tudo isso pertence a mim. Você foi entregue a mim. Mas eu darei tudo isso a você, se você simplesmente se ajoelhar e me adorar. Aí Jesus Cristo disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás, só a Ele servirás, glorificado seja o nome do Senhor. Isto é para você também? É para você? É para nós? É para o pastor? Para todos nós.
vai-te, Satanás. Ele não faz mais, porque a lei de Deus não permite. Porque ele ainda teve aquele tudo com Jesus, porque Deus sabia que estava na terra, era o próprio Filho. Então, Jesus foi lá como uma espécie de um homem simples, humilde, pequeno. E se transformou no homem grande diante dele. E expulsou ele, vai-te, Satanás. E quando ele caiu fora, os anjos vieram dos céus e serviram a Jesus. E tem uma coisa, diz que o Satanás se afastou dele momentaneamente. Ele deve ter tido permissão para tentar Jesus em muitas coisas, e ele foi tentando, mas em tudo ele caiu. E Jesus Cristo em tudo venceu. Bem, e o tempo se passa. E ele doido para matar Jesus, não conseguia. E o irmão Branham nos orienta. Nós, se tivermos arrogância e querer nos mostrar que somos santarrões, aí vai vencer o diabo ou vai perder? Se querem mostrar que somos santarrões, vai perder. Eu conheci, se ainda sou vivo, um irmão que disse que um camarada disse: tu és crente, então tu for crente, fica aí que eu vou te dar um tiro na cabeça para ver se você é crente mesmo. Aí eu dizia: você foi? Ele disse: fui. Eu fui: pode tirar, tire. Essas coisas, quem inventa é Satanás. Porque Jesus Cristo não quer isso. Eu me lembro que o irmão Brando criticou o doutor David porque um camarada entrou na igreja e fez um desafio. Vocês são crentes? Dizem que servem a Jesus? Então estou aqui com um copo de veneno de arsênico. Se alguém diz que é crente, vai e beba. E aquele silêncio na igreja, ninguém se levantou. E o doutor David foi e se levantou. Levantou e pegou o copo de arsênico, que era para morrer dentro de poucos minutos. É como se fosse um chubinho líquido de hoje, ou um 1080. E engoliu e botou o copo lá. E ficar todo mundo estatalado. E graças a Deus, ele não teve nada. Mas o profeta de Deus, nessa época ele era muito jovem, que estava na igreja batista com ele, servindo a ele, como ele tinha o Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo, ainda as coisas de novo, ainda que nós não estejamos na igreja, aí tem um sentimento. Eu me lembro que uma vez eu estava jogando dominó, à tarde, já tinha ido, como a gente chamava, Santa Missa da manhã, e estava jogando dominó. Agora, tanto podia lá estar rezando, orando, fazendo qualquer coisa, como ali, escutando aquelas graças. Aí chegaram os 3 ou 4 crentes com a Bíblia na mão e pregaram o Evangelho. Ninguém respeitou ele. Mas quando ele saiu, alguém citou algumas coisas erradas que os crentes fazem, as coisas assim. Sempre o diabo faz isso. Mas eu não era ainda um crente, é verdade, Deus não tinha chegado dele me chamar, não tinha chegado a hora ainda. Eu fiquei com aquele negócio no meu coração, sabia? Enquanto alguns criticavam, outros receberam bem, mas depois continuaram a jogar, eu fiquei com aquilo no meu coração. Realmente eles têm razão, eles estão saindo aí para ir fazer aquelas pregações dos domingos, enquanto que eu estou aqui. Agora eu era um jovem ainda solteiro. Então, assim, veja o exemplo que o pastor César dá, que ele com 14 anos já estava pregando o evangelho sem ninguém ter mandado.
Quando você tem a semente, você sente, se você faz um mal a uma pessoa, ultrapassa, faz uma trapassazinha com ela, o seu coração dói. Ele não devia ter feito isso com minha amiga, meu amigo. Porque a semente está lá dentro. Está esperando o sol da justiça descer e libertar aquela pessoa de uma vez por todas. Então, o pastor ia até em leprosário. O pessoal tem medo até de passar na porta, ele ia em leprosário. E são coisas que Deus mostra quando escolhe uma pessoa. E o maior exemplo disso se chama Samuel, não é? Que era um garoto, e Deus já falava com ele, e não falava mais com Eli. Não falava. Veja Eli, um sacerdote de Deus, tinha o nome de Deus, que Eli, a palavra Eli significa meu Deus. Mas, quando viu aquela irmãzinha soluçando no altar, ele não teve palavras bonitas para dizer: minha preciosa irmã, você está chorando, continue orando ao Senhor, que Ele vai ouvir os teus conselhos. Foi isso que ele disse? Olhou assim e desdenhou dela. Disse: uma hora dessa da manhã, a mulher bêbada, embriagada. Isso, a mulher orando, e ele dizendo a mulher embriagada, ou seja, ele se tornou ali um santo diante daquela mulher, não é verdade? Mas, no entanto, ele não tinha palavras para dizer aos 2 filhos que deixassem de adulterar com as irmãs. E ele estava igual 2 galos, não podia passar uma irmã que ele queria adulterar com ela. Ele tinha feito isso comigo. E ele não tinha feito nada disso. Mas foi julgar a irmãzinha que estava tão angustiada que parecia até que estava embriagada. E ela, como uma pessoa que tem o Espírito Santo, não vai dizer, vai para baixo da égua, desse jeito que você é sacerdote, dizendo que eu estou embriagada. Não, meu Senhor, o respeito. Não, meu Senhor, eu estou afligida, porque eu não tenho filho. E o marido dela amava ela e não amava a outra, mas tinha filhos com a outra. Então, nessa hora, Deus tomou a boca daquele sacerdote. Disse: vai em paz, filha, e tenha fé, porque daqui a 1 ano estarás com o regaço nos teus braços. E ela foi. O marido dizia a ela todo dia que a amava, mas ela dizia: mas eu queria um filho seu, porque as mães lamentavam quando não tinha filho. Era um opróbrio, uma vergonha. Então, a debilidade dela, ela não podia fazer nada. A perfeita debilidade, ou seja, é aquela mulher que o médico disse: a senhora não vai ter filho nunca. Teve um exemplo aqui também que o pastor César deu, que a mulher se lamentando, aliás, já 2. Um faz mais tempo, outro faz menos tempo. Que a mulher se lamentando porque não tinha filhos. E o pastor disse para aquele irmão, quando voltasse a encontrar ele, a mulher dele estaria grávida. E um dia aquele irmão foi receber o pastor César, e foi àquela festa, conversaram à vontade. Aí depois ele disse: pastor César, o senhor vai ter uma surpresa. O que é? Aí ele chamou a mulher estava grávida. E o pastor César disse: quando eu vi você de novo, sua mulher estará grávida. E essa que ele orou, onde ele foi fazer umas compras, que ele já tinha conseguido pela graça de Deus, resolver o problema da saúde da mãe daquela gerente. A gerente tinha saído para outra loja, e que estava no lugar dela, quando o pastor começou a conversar, disse: eu sou o pastor que orou por fulana de tal, e ela agora está grávida. Sou eu mesmo.
E então, para encurtar a história, aliás, orou porque ela estava grávida, não, orou pelo problema da mãe dela. Isso é isso mesmo. E eu estou com um problema muito sério. O pastor disse, o que é? Eu tenho não sei quantos anos de casada e não consigo engravidar. Aí o pastor disse, mas você vai ter ainda filho. Então, são essas coisas. A mulher tinha condições? Não. A mulher do fluxo de sangue tinha condições? Não. E tantos outros querem citar que tinha condições? Não. Tinha o quê? Uma perfeita, quer dizer perfeita, é uma completa debilidade. Tem uma completa debilidade. Vocês aqui, todos nós, tínhamos condições de ser crentes? Hein? A igreja toda fala, não é só 3 pessoas, não. Vocês tinham condições, nós tínhamos condições de sermos crentes? Não. Nós tínhamos o quê? Uma perfeita, não crença nem perfeita fé. Nós tínhamos uma perfeita debilidade. E veja como Deus ama as pessoas humildes. Se a gente for falar, como o próprio Paulo disse aqui em Hebreus, que se fosse discorrer, o tempo nem daria para falar de tudo. Teve aquele camarada que Israel estava perdendo a guerra para todo mundo, e ele era filho de uma prostituta. Mesmo sendo o pai sendo israelita, mas ele era filho de uma prostituta. Era um homem valente, tudo, mas não tinha força nem para entrar no grupo de Israel. E Deus o que fez? Transformou aquele homem no principal, porque ele tinha consciência que não poderia frequentar o povo de Israel, porque ele era filho de uma prostituta. Isso era uma lei sagrada de Deus. A mulher, dali que fala naquele prédio que caiu, Raabe tinha alguma força, alguma autonomia, alguma autoridade para dizer para aquele soldado, qualquer homem ali, me respeite? Ela tinha? Não tinha. Ela tinha uma perfeita debilidade. Se alguém dissesse uma coisa para ela, mesmo que ela não quisesse, ela saía, porque ela não tinha autoridade para responder. Mas um dia, ela não estava esquecida por Deus, um dia souberam que o povo de Israel, Deus fez muito milagre, de praga de tudo, mas nenhum milagre que Deus fez, impressionou tanto o povo, quando souberam que Deus é este, que faz o mar se abrir. E as pessoas passarem a pé de enxuto. E sabiam que aquele povo ia conquistar a terra, e uma das terras era Jericó. Então, todo mundo estava tremendo, porque sabia, o povo de Israel vem para cá para destruir Jericó. E Jericó tinha muralha tão alta que disse que passava um carrinho daquele ali por outro, e tão largo. Vê se eles pensaram, não, aqui ninguém destrói. Eles sabiam, se um Deus desse abriu o mar vermelho e passou todos a pé de estudo e matou os egípcios, o que seremos de nós? Quando esses espias passaram lá, eu estou resumindo mais para não ficar tão longo, passaram lá que ela disse, eu tenho ouvido falar do Deus de vocês, que é o verdadeiro Deus poderoso. E aqui todos estão tremendo os joelhos. Então, olha agora, entrando a perfeita fé.
ela tinha uma perfeita debilidade, a ponto de não poder rechaçar se o homem daquele embriagado, eu quero deitar com você, eu quero fazer isso com você. Ela não tinha força para dizer me respeite, porque ela tinha uma perfeita debilidade na vida dela. Debilidade no moral dela agora, né? Mas, quando ela chegou àqueles dois espias, que ela tapeou o povo, mandando ele desviar, o povo desviar para ir atrás do espia, quando o espia estava ainda escondido na casa dela. Então ela disse, eu quero, olha agora a fé dela, eu sei que esse Deus de você é poderosíssimo, é um Deus que não existe igual. O Deus que fez o que ele fez, não existe Deus que faça isso. E o que eu quero de vocês, não quero dinheiro, não quero nada. O que eu quero de vocês é que vocês me abençoem, me ajudem, me salvem, em outras palavras. E os espíritos disseram, vou deixar esse cordão escarlata. Qual é a cor do cordão escarlata? Qual é? É avermelhado, não é isso? E aponta para o sangue. Tudo é Cristo, mesmo no Antigo Testamento. Então, ele disse, você coloque esse cordão, e quando vier a ira do Senhor, ele respeitará, e você e sua casa será resguardada e não sofrerá dano. E assim aconteceu. Se a gente for contar muitos quadros, como a Bíblia cita, está lá em Hebreus 11. Hebreus 11 está lá. Sansão tinha uma perfeita força. Deus reduziu ele a quê? A uma perfeita debilidade. Porque ele confiou tanto e foi dizendo, enganando a Dalila, até que um dia ele ficou, deve ter tomado uns goles aí, ficou meio atarentado e disse que a força dele estava no cabelo. E dessa vez, Dalila acertou e cortou. E aquele que tinha uma perfeita força, ele agora estava dentro de uma perfeita debilidade. Deus deu logo esse sinal a ele, para que ele não se exaltasse, quando ele matou 1000 homens. 1000 homens na perfeita força, não é verdade? 1000 homens, o cara matou sozinho. Mas deu uma sede em Sansão. Uma sede em Sansão tão grande, que Sansão chegou a dizer assim para Deus, matei 1000 homens e vou morrer de sede, Senhor. Ele se humilhou, querendo dizer, precisava da mão de Deus. E Deus fez surgir água na rocha. Água na rocha significa o Senhor Jesus Cristo. Então, e quadros e mais quadros, é porque a hora chegou. Quadros e mais quadros de que a pessoa, aquela mulher do sangue que ela vertia há 12 anos. E como Montblanc diz, de todos os quadros, onde as pessoas se apresentaram com humildade, dizendo, eu não tenho condições, eu não sou nada. Gedeão disse, o senhor me chama de valente, o senhor me chama de homem valoroso. E cadê todas aquelas bênçãos que o Senhor prometeu ao seu povo? Cadê que a gente não vê chegar? Estou malhando o trigo no lagar, que o lagar não é para malhar trigo. Estou malhando o trigo no lagar para que os inimigos não venham para cá, atrás do nosso trigo. E a gente sabe qual foi o resultado de Gedeão. Venceu a guerra sem meter a espada em ninguém. A gente vê, olha, a gente tanto vê de um lado como vê de outro, três
3 horas de pregação ainda não daria para completar. Aquele homem que queria destruir Israel. E disse, eu já destruí Samaria. Por que ele citou várias cidades, mas citou Samaria? Porque ele sabia que Samaria era uma mistura de um povo gentil com um povo que era de Deus, das tribos de quando se separaram. E cadê que o Deus dele fez nada? Meu, esse é o Deus de vocês. E ele, cheio de pompa, ainda disse, não escute a voz do vosso rei, não, porque eles estão enganando vocês, que ninguém pode salvar ninguém da minha mão, não. Este homem era fraco ou era poderoso? Hein? Poderosíssimo. Esse homem que queria destruir Israel. Chegou a dizer, ninguém pode me livrar. Aí como ele sabia que Israel seguia o rei, e Samaria, meio cheio de tropeços, mas também tinha respeito por Deus, ninguém salvou Samaria da minha mão, como é que vai salvar vocês? Com 185 mil homens. Então, ele agora estava com aquela atitude de quem era soberano, de quem era poderosíssimo. Deus viu que ele não era humilde, foi o que ele fez, venceu, matou todos os 185 entre capitães, cavaleiros, soldados, tudo, e só deixou ele vivo. Quando ele nasceu o dia que ele olhou todo mundo morto lá, Sinagueribe. Aí ele, quem sabe se ele botou a mão no queixo, o que foi que aconteceu? Esse Deus é um Deus forte, porque durante a noite matou meus soldados todos. Eu achei que deve ter pensado, mas eu volto para minha casa e vou juntando outro exército. Só que Deus humilha aquele que quer ser o tal. Aí Deus deixou ele voltar. Quando chegou na casa, os 2 filhos disseram, papai, cadê o exército? O que aconteceu? Meu filho, o Deus desse povo de Israel é brabo. Olha, não sobrou nenhum, só sobrou. Foi. O cara não puxou a espada, toma espada. Mataram o próprio pai. É uma verdadeira vergonha um homem morrer, naquela época, pela mão de uma mulher, ou morrer pelos filhos. Ele foi assassinado pelos filhos. E isso, gente, se eu fosse lembrar aqui, já terminou o horário, eu vou mas a gente viu tantos quadros que aconteceu, que aqueles que se humilharam, teve a glória de Deus nas suas vidas. Então, nós devemos sempre ser humildes. Se alguns que chegaram aqui agora, se alguém for acusar você de alguma coisa, não responda, ore por ele. Porque o Satanás, uma das coisas que ele faz, eu já vi isso várias vezes. Era um cara que ninguém suportava ele, era beberrão, entendeu? Agora diz que está salvo porque está crente. É Satanás fazendo isso, para ver se você vai lá e discute com o irmão e dali acaba a sua graça, a sua fé. Se você quiser abrir a boca, você abre desse sentido. Satanás, deixa essa própria criatura em paz, porque você já está derrotado. Aí ele vai se zangar. Quer dizer que eu tenho Satanás, você não diga mais nada. Aquilo vai ficar... Ele me chamou de Satanás, isso aqui lá. Aí, se ele tiver, que Deus é quem sabe, a humildade de um Deus se arrepender, Deus faz ele entender e o dia vem te dar um abraço e diz, me perdoe, meu irmão, porque já aconteceu isso, eu já vi casos assim. Mas se ele não tiver, aí é que ele fica furioso mesmo. Mas a fúria dele é só para apressar mais e mais a fogueira que vai queimá-lo. Porque todos os demônios, o Satanás, vão ser colocados no lago de fogo. Amém? Glórias a Deus. Então, o Senhor vos abençoe. Sejam sempre humildes, sejam sempre amáveis. Faça a vontade de Deus. E não diga, eu vou fazer porque eu sou um cristão. Nunca digam isto. Não, eu vou fazer porque eu sou um cristão.
Eu vi uma pobre do irmã dizer assim, eu quero que Deus me abençoe, porque eu dou o dízimo. Tem muitos crentes que dizem isso. Eu sou um cristão, então eu vou lutar, eu vou vencer que eu sou um cristão. Não fale assim. Humilhe-se diante de Deus. Diga a Deus que precisa dele. Diga a Deus, se não for ele não pode vencer, só pode vencer o inimigo se Deus estiver com ele. O próprio Davi, o homem daquele, disse: eu não sou nada, sou pequeno, não sou nada. Quando Davi era um grande guerreiro, mas ele se humilhou. Humilhai-vos perante a face do Senhor. Abraão se humilhou, todos se humilharam, e todos nós nos humilhamos, e todos nós sabemos que não somos melhores crentes, nem mais crentes do que ninguém. Quem quiser ser o maior vai ser o menor, foi o que Jesus disse. Então Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo, aleluia, glória a Deus.